Olá, como está você? Vamos falar sobre família? Vamos falar sobre relacionamentos? Quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala sobre nós, a gente fala sobre os outros. Não é fácil. Existem alguns assuntos que a gente não gosta muito de tocar. Quando envolve conflito, quando envolve diferenças de opiniões ou até alguns momentos mais tensos da vida no relacionamento com as pessoas. Mas é possível nós superarmos isso e nós vivemos felizes, mesmo com as nossas diferenças, mesmo tendo opiniões diferentes, porque nós podemos juntar essas diferenças e, como seres inteligentes, nos completarmos. Esse é o plano de Deus. Você já passou por aquele momento de limpar a casa? É, claro, a gente tem que fazer isso quase todo dia ou todo dia, né? Mas existe aquele tipo de limpeza que precisa um pouco de avaliação, precisa um pouco de estudo e até mesmo de esforço. Eu estou falando de limpar, de se livrar daquilo que a gente não usa mais. Móveis velhos ou utensílios que já perderam o uso, ou até mesmo coisas que estão ali, mas a gente não usa há muito tempo, como roupas, sapatos. Às vezes não é fácil fazer isso, porque envolve valor emocional e por aí vai, né? Existe hoje um grande desafio e até pessoas que vivem a síndrome de acumuladores, né? A luta para se livrar de coisas, se apegam nas coisas. Mas eu quero falar sobre limpar a casa emocional, limpar você, limpar a mim. Nós nos livrarmos daquilo que está nos atrapalhando, que está nos fazendo mal. Tomarmos a decisão de reavaliarmos as nossas emoções, as nossas atitudes e fazermos uma limpeza daquilo que precisa ser tirado. É claro, com a ajuda de Deus e com a nossa decisão. Você talvez já deve ter visto essa cena e isso, quem voa, quem viaja muito, já deve ter passado por isso. E é interessante que a gente nunca presta atenção, né, no que fala. Geralmente as pessoas estão lendo uma revista, estão com um fone de ouvido ou fazendo outra coisa. Tanto que até algumas empresas colocaram agora de uma maneira criativa no monitor, naquela telinha que vai atrás da poltrona, algumas animações para ficar interessante. Mas a mensagem é sempre a mesma, é uma mensagem padrão. Não importa que mude a língua, mas o contexto sempre é o mesmo. Em caso de despressurização, máscaras individuais de oxigênio cairão automaticamente. E aí depois vem a informação de como você deve agir. Puxe uma delas para liberar o fluxo, coloque sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico e respire normalmente. Agora vem algo muito importante nessa explicação. E aqui que está a grande mensagem para nós. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldade. Isso é bom, mas aí vem a grande frase de impacto. Somente quando você deve ajudar os outros. Somente após ter fixado a sua máscara. Talvez você pense, puxa, mas que atitude egoísta. Primeiro você cuida do teu desconforto para depois se preocupar com os outros. Ok, mas isso é necessário? Por quê? Porque, obviamente, você não pode ajudar o outro se você não está bem. E falando de relacionamento, falando de família, isto também é uma regra. Se eu não estou bem com minhas emoções, se eu não estou bem com Deus, se eu não estou bem espiritualmente, se tem alguma coisa que eu carrego que precisa ser eliminada da minha vida, que eu preciso limpar da minha vida, isso interfere, isso faz parte da minha vida e isso está dentro do contexto do relacionamento e atrapalhando o meu relacionamento. E como que a gente faz para lidar com isso? A minha experiência que eu trouxe da família que eu vivi, o sistema de vida que eu tive na família, no bairro onde eu cresci, as experiências que eu tive através desses anos crescendo, coisas que eu carrego que fazem mal para mim e que interferem diretamente no meu relacionamento. Como que eu faço com isso? Existe um pensamento muito prático para nós neste momento, de Paul Sartre. Ele diz o seguinte: não é importante o que fazem conosco, mas o que fazemos com o que fazem conosco. Se você veio de uma família que teve muitos problemas, dificuldades, até um ambiente complicado, tumultuado, de agressões ou de palavras rudes, ou seja,
não traz boas lembranças ou momentos ruins. E todos nós passamos por momentos ruins em nossa infância, em nosso crescimento, em nossa vida, em nosso amadurecimento. Mas acontece que alguns de nós carregamos mais intensamente esses sentimentos. E às vezes até culpamos as pessoas, os nossos pais, ou as pessoas que conviveram conosco, ou a pessoa que nos agrediu, ou nos trouxe alguma dificuldade emocional. Mas Sartre diz que o que nós devemos fazer? Nós devemos lidar com isso. O importante é como nós lidamos com aquilo que fizeram conosco. E eu quero avançar mais um pouco. Existe algo que nós precisamos entender e tomar uma decisão. E vai fazer muito bem para nós. Nós temos que fugir da tentação de terceirizar a responsabilidade. Como isto? E eu explico. Dentro de um relacionamento é muito comum nós culparmos o outro e nós passarmos para o outro a responsabilidade. Aí você pode me dizer, pastor, mas essa pessoa que eu convivo, ela me maltrata, ela muitas vezes me magoa, ela me feriu, ela é egoísta, ela só pensa nela, ou ela me fez determinadas coisas que me machucaram. Ok, dentro de relacionamento existem momentos difíceis onde palavras rudes são ditas, onde atitudes são tomadas que depois até trazem arrependimento, mas que deixam as suas marcas. Mas eu quero te dizer que dentro de um relacionamento conjugal e dentro de uma família, nós temos a responsabilidade com aquilo que nós fazemos e até mesmo no contexto do relacionamento. Ou só o outro é responsável pelas coisas que acontecem entre vocês? Alguma responsabilidade nós temos. Então a importância é importante e a importância está em identificar aonde está a nossa responsabilidade. Por isso que nós temos que fugir da tentação de terceirizar a responsabilidade. Quem sabe você está me ouvindo agora e está pensando assim, pastor, que bom que ela está ouvindo isso aqui, que bom que ele está aí assistindo esse vídeo. Porque a gente pensa que a responsabilidade do nosso relacionamento está com o outro. E tem uma frase que eu costumo dizer em meus seminários, e eu gosto de repetir, e eu quero que você a ouça. A felicidade do meu relacionamento começa comigo. E agora machuquei você. Ofendi? Quem sabe você ficou inquieto ou inquieta quando ouviu isso? Como assim? A felicidade do meu relacionamento começa comigo. É exatamente isso. Você é senhor das tuas atitudes. Você é senhora das tuas atitudes, dos teus pensamentos, das tuas decisões. Eu costumo dizer que aquele que depende do reconhecimento do outro, da aceitação do outro para ser feliz, ele se torna escravo do outro. Você quer ser escravo? Ou você pode ter atitudes decididas, firmes com relação ao que você é? Lembra aquela frase? Aquilo que existe no outro e faz parte do outro, só o outro pode mudar. Mas aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só eu posso mudar. Então, a mudança, a superação pode começar comigo. Aonde eu posso melhorar? Pois bem, quando você se uniu ao seu cônjuge, veio com sua visão pessoal da vida, a sua experiência, seus próprios costumes e estilo de vida particular. Esse estilo de vida particular, essa visão da vida você recebeu da sua família, do sistema de vida da sua família, do ambiente da sua família, da sociedade que você conviveu, da cultura que você conviveu, e você trouxe para o relacionamento. E sabe o que acontece? Richard Carson fala a respeito disso, ele comenta o que acontece. Ele diz: a informação que não condiz com nossas crenças já existentes é filtrada através de nosso sistema de crença e julgada como, olha só, inconsistente com a verdade. Quer dizer, aquilo que o outro faz, que não condiz com aquilo que eu aprendi, e eu não estou falando aqui, claro, de princípios, né? Princípio a gente negocia, princípio não está limitado nem ao tempo, nem à geografia, princípio é princípio, o que era princípio no tempo de Abraão é princípio hoje, não é isso, estou falando sobre costumes, sobre a maneira de ver as coisas, sobre a maneira de interpretar as coisas. Então, quando nós trazemos para o relacionamento essa experiência que nós recebemos da nossa família, por exemplo, do nosso ambiente, como eu já disse aqui, do nosso sistema de crenças, quando isso ele se choca ou isso
é colocado diante das crenças do outro, daquilo que ele também trouxe do outro, que é o nosso cônjuge ou outro membro da família, e ele se choca com o conflito de nossas crenças, o que a gente faz? Carson diz que imediatamente nós olhamos para isso e dizemos, inconsistente com a verdade, um jeito estranho de fazer as coisas, é uma forma esquisita de agir, é incomum, diferente, errada. Por quê? Porque não condiz com aquilo que eu aprendi. Então, aí entra a questão de nós negociarmos as nossas expectativas e os nossos planos dentro do relacionamento. Nós precisamos sentar e ver que tipo de expectativas eu trouxe para dentro do relacionamento. Quem sabe eu estou falando para uma esposa que admirava muito o pai pela maneira como o pai arrumava as coisas em casa, como ele consertava, e se casou com alguém que não tem esse dom. Então, para ela, se o marido não arruma as coisas, não conserta as coisas, ele não tem valor, ou ele é alguém desleixado, alguém irresponsável. É claro, pelo fato dele não saber arrumar as coisas, não quer dizer que ele não possa ligar para alguém, um técnico, um eletricista, enfim, para resolver. Eu não estou dizendo que ele está isento da responsabilidade, eu estou dizendo que ele não tem a obrigação de ser igual ao pai dela. Mas na maneira dela ver, isso pode ser prioritário. E quando isso acontece, queridos, nós começamos a sofrer. John Gottman, que é um pesquisador extraordinário da família e dos relacionamentos, ele diz o seguinte, ele chama essa maneira de ver as coisas e de ter expectativas sobre os outros e sobre o relacionamento, expectativas incoerentes. Tudo bem, elas são importantes, expectativas são necessárias, mas o problema é quando elas são incoerentes. Então, Gottman diz o seguinte, que quando você leva essa experiência de vida, essa maneira de ver as coisas, esse histórico de interpretação que você trouxe da tua experiência, da tua vida, para o relacionamento, e você coloca isso como algo prioritário ou algo que é a plena verdade, mesmo que seja uma expectativa incoerente, você carrega negatividades deletérias. Aliás, ele chama expectativas incoerentes de negatividade deletéria. Por quê? Porque essas negatividades deletérias, elas muitas vezes, sem projeção positiva, elas interferem na administração dos conflitos, na administração das diferenças. Então, quando você tem um conflito, e aliás, vou falar algo muito óbvio, mas muito importante para a gente aqui, todo relacionamento terá conflitos. Não importa se os dois são cristãos, se amam, porque são diferentes, enfim, você sabe disso, ok? Mas qual que é o problema? Por que nós não conseguimos resolver conflitos? Porque um casal que é feliz tem conflitos e continua feliz, e um casal que é infeliz tem conflitos e se torna mais infeliz ainda. É a maneira como eles resolvem o conflito. E quando eles resolvem o conflito, eles não permitem que essa negatividade deletéria, ou seja, que essa expectativa incoerente, interfira na avaliação e na decisão de resolver o conflito. Quer dizer, a maneira que eu tenho de ver as coisas, que eu aprendi, costumes, hábitos, avaliações, agora eu entro num relacionamento com outra pessoa, um relacionamento conjugal, que também tem a sua maneira de ver, os seus princípios, os princípios não, o princípio não muda, tem a sua maneira de ver, a sua história de vida, a sua experiência de vida, agora os dois vão precisar trabalhar essa expectativa. O que é coerente, o que é incoerente, o que dá para negociar, o que não se negocia. Né? E é claro, primeiramente, o princípio não se negocia. Mas existem coisas que você pode negociar. Por exemplo, você, quando namorava com ele, ele gostava de jogar bola todo domingo, de manhã. Você namorou com ele assim, você noivou com ele, ele continuava assim, e agora vocês se casaram. E você diz, a partir de hoje você não joga mais bola. Mas pera um pouco. Eu estou dando um exemplo aqui muito básico. Mas assim, por que antes vocês não conversaram a respeito disso? Olha, quando eu me casar eu não quero que você aos domingos saia para jogar bola. E agora, como é que vocês vão fazer? Vão sentar, como é que vocês vão fazer então? Vão sentar e conversar a respeito dessa tua expectativa que você tem, de que no domingo ele passe mais tempo com você, ou que no domingo vocês possam sair, por exemplo, para um lugar especial, um passeio especial. E aí, quem sabe, vocês podem negociar. Uma vez por mês, vocês saem para comer fora, vão visitar um lugar legal, um lugar que vocês gostem, e os outros 3 domingos ele joga bola, ou faz ao contrário, enfim, mas essas diferenças podem ser negociadas. O problema é quando nós usamos essa expectativa incoerente como a única verdade e inegociável. E você viu o termo incoerente. Quer ver uma incoerência? A gente pensar que pode mudar o outro.
Eu acabei de falar há pouco tempo atrás que aquilo que existe no outro faz parte do outro, só o outro pode mudar. Mas eu acompanho noivos, namorados, faço seminários, aconselho e costumo ver frequentemente a ideia, quando ele casar, quando ela casar, vai mudar. Quer dizer o quê? Eu vou conseguir mudá-la, vou conseguir mudá-la, vou conseguir mudá-lo. Isso é impossível, isso é uma incoerência. E você vai para o casamento com essa expectativa e vive, alimenta, dorme com ela, acorda com ela pensando, eu vou conseguir mudá-la, vou conseguir mudá-lo. Não dá. Então, nós precisamos avaliar isso. Esses pensamentos, quando eles são alimentados, esses pensamentos alvos, objetivos incoerentes, eles começam a fazer mal para nós. Ellen White, ela fala o seguinte para nós, no livro Caminho a Cristo, página 72, ela diz assim: quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por que Deus criou o relacionamento? Por que Deus criou a família? Porque Deus quer que você seja altruísta, você desenvolva o altruísmo. E no ambiente da família você consegue desenvolver o altruísmo. E por isso que nós precisamos de Jesus em nosso relacionamento, em nosso casamento e em nossa família. Porque quando eu não me concentro no meu próprio eu não penso somente em mim, mas eu penso no outro e procuro me ajustar, procuro negociar, procuro trabalhar essas diferenças, essas expectativas, esses sonhos, esse histórico de avaliação, eu estou pensando no outro também. E querem ver algo que eu identifiquei nesses anos de pesquisa e estudos? Talvez possa ser um pouco óbvio, ou quem sabe não, mas eu quero dividir com vocês. Eu identifiquei uma síndrome, e eu considero uma síndrome moderna, e essa síndrome é a seguinte: a ideia da felicidade individual absoluta. Você já percebeu como hoje a gente tem ouvido muito falar sobre o meu self? Nada contra a internet, nada contra as redes sociais, ou até mesmo o self, né? A gente está usando aqui a tecnologia para uma comunicação, para aprendermos juntos sobre esse tema. Mas assim, existe uma preocupação muito grande com o ser humano e a cultura de hoje incentiva demais você olhar para si só. Tanto que algumas pessoas que estão dentro de um relacionamento, quando elas percebem que esse relacionamento compromete a autonomia delas, ou elas descartam esse relacionamento, ou descartam a pessoa, ou vivem como se essa pessoa não existisse, ou até procuram agredir essa pessoa. E como nós devemos proceder? Eu quero levar você agora para o Evangelho de Mateus e estudar com você nesses minutos agora finais como Jesus resolveu essa questão de relacionamento, como Jesus tratou a questão do relacionamento e como Jesus nos ensinou a nos relacionar. Então, vamos para o Evangelho de Mateus? Por favor, pegue a sua Bíblia, abra aí em Mateus capítulo 18, versos 24 a 30. E pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudá-la juntos agora e entendermos o grande plano de Deus para nós, para sermos felizes. Queridos, Deus não cria coisa ruim. Quando Ele criou o relacionamento, Ele criou algo de grande importância para a nossa vida, para a nossa felicidade. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar? Querido Pai, abençoa agora para que este instrumento Teu, a Tua palavra, nos faça bem. Ajude-nos a entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus. Está aí na tela. A gente pode ler junto. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Esse capítulo 18 de Mateus, ele aborda o relacionamento. Jesus fala sobre o relacionamento. Alguns textos antes você vai encontrar os discípulos falando: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo?
7 vezes eles aumentaram até um pouquinho o padrão de tolerância da sociedade religiosa, né, que eles viviam. Mas Jesus falou assim, 70 vezes 7. Ixi, até eu fazer toda essa conta já me esqueci se perdoei ou não perdoei. Então, o que Jesus estava querendo ensinar para nós? O princípio do perdão. E esta parábola ensina o princípio do perdão. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, vamos avaliar esse texto, essa palavra, que é muito forte e que mexe muito com a gente. E às vezes a gente nem quer tocar nesse assunto, não gosta de falar disso. Mas Jesus deixou esse texto para que você veja que isso é algo bom. Vamos lá então. Responda para mim. Perdão. Ok? Perdão, ele é espontâneo, ele é voluntário, ou perdão é uma escolha? O que você acha? Perdão é espontâneo ou é uma escolha? Perdão é voluntário ou é uma atitude? O que você acha? É algo muito importante. Isso define muita coisa para nós. Eu vou deixar que o Dr. Gary Chapman, que é um conselheiro da família, um experiente terapeuta, responda para você. Chapman diz o seguinte: mas tenha em mente que o perdão não é um sentimento, olha só, e sim a promessa de não se ressentir do pecado cometido pela outra pessoa. Ou seja, você tem uma atitude, eu não vou me ressentir, não vou guardar esse ressentimento, não vou guardar esse ressentimento, não vou guardar essa amargura com relação ao que o outro fez por mim. Mas ele me ofendeu, ele é culpado, ele foi injusto. Eu não estou dizendo que o outro fez é justificável, ou um direito dele, ou ele está certo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para você. Como que você pode lidar com essa situação quando alguém lhe faz mal, ou quando alguém lhe machuca, ou quando alguém lhe traz algum dano? Chapman diz, eu tenho uma atitude de não me ressentir com o pecado, com o erro, com a ofensa do outro, pela outra pessoa. Quem é que decide fazer isso? Eu decido. E quem é que toma essa atitude? Eu tomo. Mas quando? Quando eu escolho. Não quando o outro me pede perdão, não quando o outro reconhece o erro dele, porque alguns condicionam o perdão, a atitude de perdoar, ao outro reconhecer o seu erro e pedir perdão. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para você e para mim que perdão é uma atitude independente da atitude do outro. Agora, e daí? Quando você começa a lembrar o que o outro fez, você decidiu perdoar, aí vem na mente a fisionomia da pessoa, as palavras da pessoa, o tom de voz, até a roupa que ela estava usando, e aquele momento, e vem, e você... Aí eu te pergunto, quem perdoa esquece? Ou melhor, perdoar é esquecer? Quem perdoa mesmo esquece? O que você acha? Então, eu vou deixar que o Chapman responda para nós. Ele mesmo diz para nós o seguinte: o perdão não destrói a memória. Quando você perdoa, você não tem amnésia. Você ainda continua lembrando do que aconteceu. E Chapman continua. O cérebro, ele explica por quê. Registra todos os eventos dos quais participamos. Isso aí acontece constantemente na sua vida. E ele continua explicando. Quer tenham sido bons, quer ruins. Tudo é registrado na sua memória. Tudo é registrado na sua memória. A memória pode trazer de volta o evento e os sentimentos de dor e mágoa. E aí, então, o que eu faço? Se você fala para mim que eu tenho que perdoar, é uma decisão, é uma atitude. Agora eu fico remoendo isso fica vindo toda hora. Eu deito a cabeça no travesseiro, aquilo vem. O que eu faço? Então, eu vou te dar um conselho que a Bíblia nos dá, que o próprio Senhor nos deixou como esperança, como alternativa e como cura. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que eu devo fazer? Por que o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever isso? Por que Deus mandou que Pedro escrevesse isso? Porque ele estava olhando para você neste momento e vendo o que você carrega no coração. E ele disse para você: lança sobre mim esse sentimento, essa amargura, essa raiva, lança sobre mim, porque eu vou cuidar de você. Veja, não é Pedro que está fazendo a promessa, é Deus. E Deus tem poder para libertar você. Por que é preciso isso?
Vamos voltar para Mateus capítulo 18 agora. Volta lá, olha aí na sua Bíblia. Vamos analisar alguns aspectos para a gente concluir aqui e fechar esse ensinamento de Jesus, trazendo para nós uma lição de vida. Primeira coisa importante, qual era a dívida daquele homem, daquele servo que foi chamado para pagar, fazer o acerto de contas com seu senhor? Qual era a dívida? Diz a Bíblia, 10.000 talentos. 10.000 talentos. É claro que a gente não tem noção do que significa esse valor na moeda de hoje, em nossa moeda. Então eu vou fazer uma comparação. Se você recolhesse durante um ano os impostos de 5 províncias, aí estão essas 5 províncias do tempo de Jesus. Se você recolhesse durante um ano impostos da Judéia, da Idumeia, Samaria, Galiléia e Pérea, e você juntasse os impostos de um ano dessas 5 províncias, você conseguiria essa quantia, 800 talentos. Uau! Nem 10% do valor da dívida daquele servo. 5 províncias, se você fosse o dono, o prefeito, o governador dessas 5 províncias, e durante um ano juntasse todos os impostos, você não conseguiria pagar nem 10% do valor da dívida. O que isso significa, queridos? O valor é grande. Esse 800 talentos que você recolhe, que você consegue, ele significa o quê? Que os 10.000 talentos são impagáveis. Como é que pode um servo? Ele não é dono da fazenda, ele é servo. Ele é assalariado. Ele vai poder pagar essa dívida. Quando ele vai poder pagar? Nunca. E é isso que Jesus queria que nós entendêssemos, que você entenda, que os discípulos entendessem. A dívida que nós temos é impagável. E o que fez o Senhor daquela parábola? Ele chamou o servo. E quando o servo chegou para ele, ele disse assim, tem compaixão de mim? Ele disse assim, espera, por favor, não, me dá um tempo. Ele usa uma palavra grega chamada macrotumazon. Macro. Aí que vem a palavra macro. O que significa macrotumazon? Macrotumazon significa adiamento. O servo estava dizendo assim, adia a cobrança, me dá mais um tempo que eu vou te pagar. Me dá mais um tempo que eu vou te pagar? Será que aquele servo com salário de servo conseguiria pagar 10.000 talentos nessa proporção da dívida? É lógico que não. E o Senhor, que era o credor, sabia disso. Aquele homem estava perdido. E naquele tempo era comum, era a lei, que quem não conseguisse pagar a dívida, a sua família era tomada, os seus filhos, sua esposa eram vendidos como escravo. E ele se tornava escravo para o resto da vida. E agora? Sabe o que aquele senhor da parábola fez? Sabe o que Jesus contou que aquele senhor da parábola fez? Ele rasgou a promissória, rasgou o cheque pré-datado. Ele perdoou a dívida. E disse para aquele homem, vai, você está perdoado. Isso é graça. Graça não é um salário, graça é um presente. Graça é o que você recebe de Deus todo dia. Mas o que aquele homem fez? A parábola diz que ele saiu e o primeiro conservo, quer dizer, alguém que trabalhava para ele, encontrou-se com ele, também devia. Mas devia quanto? Denários? 100 denários? Isso é insignificante. São centavos. Alguns reais. Nem R$1.000, eram alguns reais. Ele pegou e disse, me paga o que você me deve. E o servo falou para ele o quê? Macrotumazeia. Macrotumazeia. A dia que eu vou te pagar. Esse conservo poderia pagar a dívida, porque era pequena. Ele fez o quê? Pegou ele pelo pescoço, deu uns tapas nele, chamou os soldados, provou que ele era o credor e que aquele homem devia e colocou ele na cadeia. Por que ele fez isso? Sabe? Eu tenho uma pergunta para você agora. Aquele senhor credor que chamou esse servo, perdoou a dívida? Quando ele saiu da frente daquele senhor, a dívida dele estava perdoada? Sim ou não? É lógico que sim, é claro que sim. A promessa foi disso. A palavra foi essa, você está perdoado. Ele rasgou a promissória, rasgou o cheque pré-datado. Mas ele saiu da presença daquele senhor, do credor, se sentindo perdoado? Não. Por que ele pegou o outro pelo pescoço? Por que ele não conseguiu perdoar a dívida do outro? E por que Jesus fez essa comparação? Porque quem não perdoa é porque não se sente perdoado. Olha o que está escrito no livro Patriarcas e Profetas.
E isso é muito importante. Se você não lembrar de tudo que eu te falei neste momento, lembre disso. Tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente. E com a mesma tem ele prosseguido com grande êxito. Qual é a obra que ele tem feito e que funciona tanto, é tão eficaz que ele não mudou? Desde Adão, milênios ele usa a mesma estratégia. Sabe qual é? Olha aí o que diz o texto de Patriarcas e Profetas, página 47. Ele tenta os homens a fazerem o quê? A desconfiarem do amor de Deus e a duvidar da sua sabedoria. Quando você confessa o teu pecado e a promessa é que você vai ser perdoado, nós temos um advogado, Hebreus fala isso, 1 João fala isso, Jesus fala isso, Paulo fala isso, nada pode nos separar do amor de Deus. Satanás tenta você a pensar, mas você já está de novo aqui. Mas você pecou outra vez. Mas você não pode fazer isso. Agora você não tem perdão. Deus sabe de tudo que você faz. Olha, você está pedindo perdão e já está pensando em pecar. Olha. E você duvida do amor de Deus. E ele quer que você duvide do amor de Deus. Satanás quer que você duvide do amor de Deus e da sua sabedoria. Por quê? Porque você vai se afastar de Deus e vai tentar fazer as coisas com sua sabedoria. E aí você não vai conseguir perdoar os outros que te ofenderem. Compreende? A estratégia? O livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, na página 69, ensina para nós o seguinte: os maus pensamentos fazem o quê? Destroem a alma. Quando você guarda o rancor, o remorso, o ranço, o ressentimento de alguém que te fez alguma coisa, mesmo que você tenha razão, isso se torna um mau pensamento e destrói a alma. Faz mal para você e te faz infeliz. E você começa a viver um ciclo, porque você não se sente perdoado, não perdoa os outros e continua vivendo assim, amargurado, triste, frustrado, frustrada. Eu estou falando para alguém assim? O poder de Deus, aí está a promessa para nós. O poder de Deus para converter muda o coração, enobrece e faz o quê? Purifica os pensamentos. Então, esses meus pensamentos que Pedro diz, lança sobre o Senhor, lança sobre Deus, essa angústia, esse sentimento, esse rancor, e ele vai cuidar de você, é o poder de Deus para mudar você, para purificar os teus pensamentos. Eu li esta mensagem, esse texto de Ingrid Betancourt. Você sabe que Ingrid Betancourt foi sequestrada pelas Farc, ficou anos na floresta, sendo humilhada, sendo maltratada, porque ela era candidata a presidente do país e foi sequestrada. Depois que ela foi liberta, depois que ela foi resgatada, ela deu uma entrevista e perguntou o que você sente sobre os teus sequestradores, o que você tem a dizer. Ela disse o seguinte: muitas vezes as pessoas exigentes consigo mesmas são intransigentes com os demais. Quer dizer, aquele que não consegue perdoar é porque se cobra demais, é porque não se perdoa. E ela disse que perdoou aqueles homens que fizeram mal para ela, porque ela se sentia perdoada. Quem é exigente consigo mesmo é intransigente com os outros. Você foi criado por alguém intransigente? Você foi criado numa família onde as pessoas cobravam demais? E você aprendeu a se cobrar demais? É claro que nós temos que ter objetivos, temos que cuidar com as nossas atitudes erradas e trabalhar para melhorar, mas temos que aprender a nos perdoar. Essa é a grande lição para nós. Ciência do Bom Viver tem uma mensagem para nós nesse momento. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre. E esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. Trabalhe com você, vendo as coisas boas que você faz, aquilo que você é capaz de fazer, as coisas positivas. Pare de viver de maneira negativa, olhando para si, se cobrando, sendo intransigente, se cobrando demais. Dê uma pontinha de valorização. Se olha no espelho e diga: puxa, olha que bênção que eu sou, que bênção Deus me deu. Se valorize. E assim você cultiva isso de nobre em você e você começa a reconhecer as qualidades do outro. Quantas vezes você já fez elogio para o seu cônjuge hoje, ou essa semana, ou para o teu filho, ou para os teus pais? Quantas vezes você reconheceu as coisas boas dele? Ou você consegue só ver as coisas ruins dela? E é muito bom em cobrar isso. Quantas vezes? Diz o livro Ciência do Bom Viver na sequência desse raciocínio, desse conselho. É um admirável estímulo e satisfação saber alguém que é estimado. Por que eu disse que a felicidade do seu relacionamento começa com você? A felicidade do meu relacionamento começa comigo.
Porque quando o outro se sente valorizado, mesmo que ele errou, ele se sente perdoado, ele começa a se sentir estimado. E alguém estimado começa a crescer, começa a avançar para superar os seus erros, as suas debilidades, os seus desafios. E quem é responsável por ele superar as suas debilidades, os seus desafios? Você, que valorizou aquilo que ele tem de bom. Percebe como isso é importante? A doutora Esther Carreño, que é uma psicóloga cristã, ela diz algo muito importante, muito forte para nós nesse instante. A família é o ambiente onde se pode errar e recomeçar diversas vezes. Você não vive numa família perfeita e você não pode ter uma família perfeita, porque você não é perfeito, o seu cônjuge não é perfeito, os seus filhos não são perfeitos, os seus pais não são perfeitos, mas quem sabe você está vivendo uma expectativa incoerente de esperar que exista a possibilidade de uma família imperfeita. Família é um lugar onde as pessoas erram porque são imperfeitas, mas elas podem recomeçar. De que maneira? Com o perdão, perdoando-se pelo poder de Deus, libertando-se de pensamentos ruins, purificando os pensamentos e olhando para si de maneira feliz, porque a graça de Deus nos basta. Nós cantamos sobre graça, nós pregamos sobre graça, nós lemos sobre graça, mas nós não vivemos a graça e não celebramos a graça. Se sinta perdoado. Se for preciso confessar alguma coisa para Deus, fale, diga e sinta-se perdoado. E aprenda a perdoar os outros. Você vai ser muito mais feliz. Isto é um ambiente de família, onde nós erramos e recomeçamos diversas vezes, pela graça de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Querido Pai, obrigado pela mensagem de Mateus 18, por essa parábola e pelo teu ensino de que somos amados e a dívida foi perdoada, a promissória foi rasgada, o cheque predatado foi rasgado e nós recebemos a graça, o perdão, porque confessamos o nosso pecado e reconhecemos a nossa dívida. Abençoa essa família que me ouve agora, abençoa esse casal que me ouve agora, que em nome de Jesus, qualquer mágoa, qualquer ressentimento seja lançado sobre ti e haja perdão, restauração e felicidade. Porque tu és Deus, o Deus que criou a família, o Deus que criou o matrimônio, e tu não crias coisas ruins, tu nos dá a alegria de criar coisas que nos trazem felicidade. Obrigado por isso. Esteja com essa família e abençoa essa família, abençoa esse casal. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Que Deus te abençoe e te dê muita paz, a paz de Jesus. E lembre-se, a felicidade do meu relacionamento começa comigo. Deus te abençoe.